Olá, turma, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos de sociologia, agora no terceiro bimestre, ainda de forma remota, ainda à distância. Eu trago para vocês hoje uma temática bem fresquinha de atualidades. Atualidades que é um ponto que eu gosto de contextualizar na disciplina de sociologia, principalmente para os estudantes do terceiro ano, né, que vão fazer provas externas como Enem, vestibulares, concurso público, né? Por que não a gente também retratar questão de concursos públicos com o termo do ano letivo, que entre algumas das temáticas de atualidades, a que nós vamos trabalhar hoje é uma que vem sendo muito repercutida nessas últimas semanas, que foi a questão do estupro, né? A criança de 10 anos lá no Espírito Santo, que como consequência ocorreu a questão do aborto. Então eu vejo assim que é um tema que a gente pode levar para inúmeros leques e debates, né? Inúmeras discussões que no nosso período presencial seria assim de grande relevância, com certeza, mas que a gente vai tentar aqui fazer de forma simples e objetiva. Então assim, a gente já tem uma noção de que essa temática, além dos inúmeros contextos que poderia ser analisado, esses dados traz também outras inúmeras discussões do tipo, nós vamos ver que, segundo esses dados que foram retirados do site O Povo, né, O Povo que é um jornal muito conhecido, muito relevante aqui no estado do Ceará, ele traz, por exemplo, um dos pontos que eu quero discutir aqui, é os dados socioeconômicos. Nós vamos ver que, na verdade, cada ponto aqui a gente pode levar para uma questão, para um levantamento de posições. Mas um dos primeiros dados desses relevantes aqui que eu trouxe para vocês é a questão dos dados socioeconômicos. Nós vamos ver que ainda a questão socioeconômica revela inúmeras características propostas na sociedade. E esses dados socioeconômicos, querendo ou não, né, eles vão relacionar, eles vão ser contextualizados também na questão da etnia, da raça. Nós vamos ver que no Brasil, diante desses dados que eu ainda vou expor aqui para vocês, 66% das internações, né, de crianças, jovens, adolescentes corresponde a garotas, meninas pardas. E 28% das vítimas são de etnia de cor branca. Então, primeiro ponto, relacionando a questão sexual, a questão do estupro, né, a questão da violência, né, com as meninas, principalmente garotas e adolescentes, nós vamos ver que quando ocorre uma internação desse tipo, 66% são pardas ou negras. E 28% são o quê? Brancas. Então aqui a gente vê claramente as questões socioeconômicas, que é um dos grandes fenômenos e problemas que ocorrem em nosso país. Não somente a questão da renda, né, a questão familiar, que querendo ou não, faz parte também dentro desses dados, dessas estatísticas de etnia e de cor. Né? Será que dessas 66% de internações que ocorrem com garotas pardas ou negras, as famílias são estruturadas? Têm acesso à educação, à moradia, né, a emprego, entre outras questões que são inúmeros outros leques da questão socioeconômica e étnica racial, né? Então vejam, esses primeiros dados que vocês podem perceber e achar que sai um pouco do foco da aula, mas não. Esses dados estão muito relacionados com o quê? Com esse primeiro tópico do nosso slide. O Brasil registra 6 abortos por dia entre meninas vítimas de estupro, de violência sexual, que têm entre 10 a 14 anos. Então esse primeiro dado, que é 6 abortos por dia, entre garotas de 10 a 14 anos, querendo ou não, pessoal, está relacionada à questão socioeconômica. Outra estatística muito preocupante, muito relevante e que é um tapa na cara da sociedade brasileira, né? A cada hora, 4 meninas até 13 anos de idade são estupradas no nosso país. Né? Então aí entra muita questão socioeconômica, entra o contexto educacional, entra também o contexto da moradia, a vivência, a estrutura familiar. Outra estatística, outro dado retirado do site O Povo que preocupa muito e que na verdade infelizmente é a realidade da nossa sociedade. De 6 garotas de 10 a 14 anos, elas abortam por dia.
né? Então o aborto, que é umas temáticas muito, né, que quando se leva uma discussão, né, a tendência é esses debates ser prolongados, né, por conta das opiniões, né, por isso a importância da área de humanas, né, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. Então o aborto, é uma dessas temáticas. Eu posso colocar o aborto aqui junto com o contexto religioso, com o contexto da política, até mesmo o futebol, né? Diz que no Brasil são os 3 assuntos que mais que nunca vai chegar a uma conclusão, que é a política, a religião e o futebol. O aborto também é uma dessas, a gente pode colocar que é um desses fenômenos, né? Que são muitos debatidos na área de humanos, principalmente na sociologia. Por isso a importância da nossa disciplina, que retrata essa realidade, esse fenômeno que ocorre em nosso país, né? Outra estatística para a gente concluir esse primeiro ponto é que dos 26 partos de mães com idades entre 10 e 14 anos, 26 mil, na verdade, são partos que ocorrem nessa faixa etária, crianças para adolescentes, né? Então é um retrato da violência sexual, do estupro, a violência à criança, né? No caso dessa jovem, dessa garota, né, desde os 6 anos de idade. Então imagine a vida e a realidade dessa menina, que desde os 6 anos de idade até a faixa etária dos 10 é alvo, é vítima e é do ente familiar, independente de quem seja. Mas só que olha a problemática ainda maior, um ente familiar, um tio, né, que desde os 6 anos de idade pratica a violência sexual com essa garota, né? Então imagine o psicológico dessa menina diante de todo um quadro de realidade social, né, de questão de etnia ou raça. Isso aqui, além disso, né, imagine a realidade dessa garota, dessa menina de 10 anos de idade. Então esses dados, como eu já coloquei aqui, é um tapa na cara da sociedade brasileira, né, que é muito relacionada também à questão do preconceito, à questão socioeconômica, à questão da nossa formação étnico-racial, ao preconceito e o contexto da violência, né, que diante de todos esses dados que eu coloquei aqui, é o que menos é justificável, a questão da violência, e principalmente no contexto familiar e com a criança, né? Aqui eu trago para vocês alguns pontos que é importante a gente ressaltar diante da reportagem. É que a jovem, ela interrompeu a sua gestação com 22 semanas, com autorização da justiça. Então vejam, a garota de 10 anos de idade, ela já estava com 22 semanas de gravidez, né? Ao sentir incômodos na barriga, né, foi levada ao hospital no Espírito Santo. E aí, diante de inúmeros diagnósticos e exames, os médicos relataram que ela estava grávida, né? E se recusaram, isso no Espírito Santo, a fazer o aborto, né? Que eu vou já promulgar aqui, vou já ressaltar a questão dos médicos do Espírito Santo. E aí, ela teve que se migrar, né? Ela teve que fazer o aborto em um outro estado, porque os médicos do Espírito Santo se recusaram, né? Mas vejam, ela, por conta da justiça, ela teve a autorização, né, de romper, né, de interromper a gestação com 22 semanas. Os médicos do Espírito Santo alegavam que se ela tivesse até menos de 20 semanas, eles poderiam fazer o processo, né? Eles poderiam fazer o aborto, mas como já estava o feto bem a formação já estava bem elevada, então eles se recusaram a fazer, né? E aí, por conta da autorização da justiça, em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 permitiu, né, autorizou com que ela pudesse fazer, né, o processo do aborto, mas em outro estado. Então vejam, que é o segundo ponto aqui do nosso slide. A Constituição brasileira, em casos específicos de violência e de risco à saúde da gestante. Então, a nossa Constituição, ela permite, né? Ela permite com que, no caso, a criança, né, ou qualquer outro indivíduo, né, em casos específicos de violência, ele possa interromper a sua gestação, né? Um dos casos a gente poderia citar a questão da saúde da gestante, da mãe, né? Mas que nós vamos ver que aqueles que defenderam de fato a criança, a garota de 10 anos, eles foram amparados, óbvio, pela própria Constituição, mas pelo artigo 128, que eu vou já contextualizar aqui para vocês. Então, mesmo a Constituição permitindo, em alguns casos específicos, o aborto,
Os médicos do Espírito Santo, que era o estado natal dessa garota, né, que a identidade dela não foi revelada, né? Não foi entre aspas, porque já houve algumas repercussões que teve uma personagem do próprio Espírito Santo que divulgou a identidade da garota, e aí está um processo do tamanho do mundo. Mas diante das análises e estudos que eu fiz, eu não consegui encontrar o nome, a identidade dela. Então, os médicos do Espírito Santo, eles recusaram-se com o procedimento. Alegaram que o feto, como eu já comentei para vocês, estava com 5 meses, já estava bem formado, né? Que os médicos do Espírito Santo, eles se defenderam, eles foram, em outras palavras, defendendo esse quesito a partir de um código de ética, que eu vou já contextualizar para vocês. Então, como os médicos do Espírito Santo se recusaram a fazer o procedimento do aborto, ela foi levada, no caso, para o estado de Pernambuco, em Recife, especificamente. E aí, em Recife, ela foi amparada, né, com todos aqueles que o defendiam, pelo artigo 128 da Constituição Brasileira, o Código Penal Brasileiro, que permite o aborto em 2 casos específicos. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, né? Então vejam, segundo a Constituição Brasileira, em casos específicos de violência e de riscos à saúde da gestante, ela pode interromper a gestação, ela pode fazer o aborto, né? Mas só que especificamente no artigo 128, né, do Código Penal Brasileiro, existe 2 possibilidades específicas para que possa ocorrer o aborto, né? No caso, a gravidez ser fruto de um estupro, que foi o caso da jovem, da garota de 10 anos de idade. E a segunda possibilidade é se a gestação colocar em risco a vida da gestante. É que, como é uma criança, querendo ou não, ela estava também em risco, né? Então, aqueles que a defendiam se amarraram, se abraçaram, pode dizer assim, nesse artigo 128 da Constituição. E aí, os médicos do Espírito Santo, voltando a essa temática que também foi algo que foi muito repercutido, os médicos do Espírito Santo negaram, né, a questão de interromper a gestação. Eles disseram, aliás, que não fazia o procedimento porque já estava com 5 meses, 22 semanas. Mas segundo a própria Constituição, ela não coloca um período específico, né? Então a gente pode compreender que se a criança, né, no caso o feto, em outras palavras, tivesse com 7 meses, com 30 semanas, 35 semanas, 8 meses, diante do que é exposto no artigo 128, né, se, no caso, a vítima foi vítima de estupro, ou então se a gestação está colocando em risco a criança, pode ser interrompida em qualquer período. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 22 semanas, 30 semanas, né? Que foi algo que os médicos do Espírito Santo tentaram se defender. O período específico da gestação precisa ter sido interrompida? Não. Segundo a Constituição, poderia ter sido feito a qualquer momento, né? E aí, em relação a esses médicos, nós vamos ver que existe uma norma técnica, né, uma lei no Ministério da Saúde que dispõe que o sistema sanitário não pode se sobrepor à legislação. Alisson, fala em português. Que, segundo o Ministério da Saúde, né, os médicos, eles têm que ir de acordo com o que a Constituição diz, né? Então, eles, no caso, os médicos do Espírito Santo, eles deveriam ter feito o processo de interrupção da gestação, né, de 22 semanas, que estava a garota de 10 anos, e antes de ter mandado para Recife, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, foi um erro deles. Mas o sistema sanitário, né, ele é amparado também por um código de ética profissional, né, no caso, para os médicos, para a questão da saúde pública, que permite a não realizar procedimentos que os deixem desconfortáveis. O que é que significa isso, Alisson? O Ministério da Saúde diz que os médicos têm que seguir a Constituição. Se a Constituição diz, pode fazer o aborto. Por quê? A criança foi vítima de estupro. Porque a gestação está colocando em risco a vida da gestante. A Constituição diz isso. Os médicos podem fazer ou não? Deve. Segundo o Ministério da Saúde, é obrigação deles. Mas os médicos têm um código de ética, né, que aí é o campo da medicina que defende esse tipo de código de ética para os profissionais, para os médicos, que permite que, se aquele procedimento for desconfortável para questão moral, para algo pessoal desses médicos, para
hospital, para um sistema sanitário, por exemplo, se eles se sentirem desconfortáveis ou despreparados, por exemplo, eles podem revogar. Eles podem não realizar o procedimento, que no caso era interromper a gestação. Então, os médicos do Espírito Santo, que estão sendo alvo de críticas no contexto das mídias, nos telejornais, eles, diante da Constituição, estavam errados. Mas o seu código de ética profissional permitiu que eles não realizassem, né, a realização da interrupção da gestação. Né, e aí foi por isso que foi mandada a menina para o estado de Pernambuco, para a cidade de Recife, realizar o procedimento de interrupção. Ok? Então, diante de tudo isso, ocorreu o aborto, né? Segundo as reportagens que a gente tem recentemente, está bem, né? O tio que foi o precursor, né, dessa violência sexual com essa criança está preso, né? E aí vários outros acontecimentos vêm repercutindo em torno desse ocorrido. Então, para a gente concluir, os pontos importantes é a gente compreender esses dados, pessoal, que na verdade são fenômenos corriqueiros no nosso país, né? A questão do aborto por dia, com vítimas, com crianças e adolescentes, a gravidez na adolescência, a violência sexual, né? Violência sexual, isso vai da infância até, né, a velhice, até a terceira idade, como a gente contextualiza. Esse número absurdo de 26 mil partos de mães com idades entre 10 e 14 anos. Aí é onde entra esse caso. Esses partos de mães com idade de 10 a 14 anos, que vai entrar muito o contexto socioeconômico, o contexto educacional, o contexto de formação familiar, né, de estruturação, em outras palavras, familiar. Então vejam que esses dados são inúmeros os motivos que levam a isso. Porque se a gente for comentar aqui, né, geraria um dia inteiro de debates. E diante desses dados, a gente tem essa repercussão, né, com essa menina de 10 anos do Espírito Santo, que teve que interromper essa gestação de 22 semanas justamente por conta dessa violência sexual que ela sofria desde os 6 anos de idade, né, e que foi amparada primeiramente pela Constituição, né. E aí teve esse relato dos médicos do Espírito Santo, que também tem algo que os defendem, né, que hoje a gente vê nas mídias estão sendo muito alvos de críticas, ok? Espero que vocês tenham compreendido algo, né? Com certeza que vocês devem ter ouvido, assistido, lido algo desse ocorrido, mas que aqui a gente contextualiza, né, os pontos principais desse ocorrido, dessa reportagem, desse tema de atualidade, que na verdade são vários temas, né, dentro de um só. E é isso. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula. Bons estudos!